Então, é psicologia? Sim, 80% psicologia, 20% é estratégia, é a mecânica da coisa, é a técnica. Então, existem formas de você aprender técnicas e mecânicas? Sim. Aprendendo técnicas, investindo, mas você precisa trabalhar a sua psicologia, você precisa trabalhar a tríade que nós vimos lá. Seu foco, a fisiologia, o significado que você dá aos fatos. Então, como que a minha chave virou? Quando eu percebi que eu estava associando o meu negócio, a minha empresa, a minha pessoa. Então a empresa, quando praticamente quebrou, eu quebrei junto. Eu não consegui ter a capacidade nem intelectual e muito menos emocional, porque intelectual eu tinha, você tem. Eu não tinha capacidade emocional de desassociar o meu negócio que estava indo mal da minha criatividade, da minha capacidade de conseguir fazer outro negócio ou investir numa nova habilidade ou numa habilidade que eu tenho que eu não estava investindo. Então eu comecei a sofrer, porque como que eu organizo minha vida financeira? Se eu tivesse um mindset de abundância e não de escassez, eu teria guardado dinheiro para uma situação como essa, onde há uma vaca magra, um período de dificuldade. Você tem que antecipar certas coisas, ainda mais quando você depende de outras empresas, de outras decisões que não são somente suas. Mas você sim tem a capacidade de se reinventar porque só depende de você. E o mercado está aí. Muita oportunidade. Vem junto com crise. Por isso que há pessoas que aproveitam a crise. Então você não pode generalizar. Se tem crise, está todo mundo ferrado. Não está. Está ferrado quem não consegue tirar de dentro recursos próprios para lidar com toda a situação. Então, aonde você foca, vai expandir. Então, se você está focando no problema, o problema vai ficar maior. Se você tem um problema e não fica remoendo ou só focando nele, você encara o problema de forma realista, não é aquela coisa de pensamento positivo. Eu vou pensar o pensamento positivo e esse problema vai desaparecer. Ele não vai desaparecer, para de se iludir. Não vai desaparecer. Você tem que encarar o problema, reconhecer, esse é o problema. Agora, vou mudar o foco para a solução. E aí você começa a expandir esse foco e a solução, soluções criativas, novas parcerias vão surgindo. Então eu comecei a perceber o seguinte, meu Deus, eu estou há 15 anos treinando pessoas, com uma ótima didática, com tudo isso, e eu coloquei na minha cabeça que o meu teto financeiro é esse. E que eu não posso multiplicar isso por conta de uma crise, por conta de uma dificuldade, ou mais importante, por conta de uma crença que sempre me limitou. É escassez. Eu nasci, não tenho sorte, não adianta. Faça a sua própria sorte. Crie as suas próprias oportunidades. Quando eu quebrei, praticamente, e aí eu vi a minha família, o sofrimento que era. Você persegue um sonho, Wilson, que não existe. Isso na minha visão. Nós temos 3 desafios, tá, na nossa vida, que são assim, que estão presentes em tudo que a gente queira tentar mudar na nossa vida. E a gente está falando do pilar financeiro. É um bloco, acho que é o bloco mais importante do nosso curso, um bloco de transformação. Porque a mudança de pensamento em relação ao dinheiro que você pode ter hoje, que aconteceu comigo e que já aconteceu com milhões de pessoas, pode determinar o seu futuro hoje. Então, quando eu vi a minha família sofrendo, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso mudar a forma de pensar e de agir. O que eu estou fazendo de errado? E aí eu comecei a ler, comecei a fazer treinamento, porque um outro erro que eu cometi, e que eu não quero de coração que você cometa, pare de tentar reinventar a roda. Então eu passei por crise porque eu quis fazer da minha própria cabeça, até o registro da marca eu tentei fazer sozinho. Depois de um ano eu vi que eu precisava contratar uma assessoria. O tempo que eu perdi foi assim, a energia que eu gastei por conta de um dinheiro que não era muito. Eu comecei assim, aquela questão de centralizar muita coisa e de que as pessoas não vão fazer tão bem como eu. Eu tive vários desafios, muitos desafios nesse sentido. E eu comecei a perceber que eu precisava delegar algumas coisas. E aí quando eu tomei uma decisão de desassociar a minha personalidade, o meu CPF da minha CNPJ, eu consegui encontrar recursos internos para driblar a crise. E a primeira coisa que eu identifiquei foi o meu mindset, a minha forma de pensar, a minha crença que me limitava. Eu vou te dar um exemplo claro. Eu fui tentar captar recurso com fundo de investimento, com investidores, e aí eu lembro até hoje que no meu pitch de vendas,
ou numa conversa paralela, não lembro, mas eu falei o seguinte para impressionar o investidor. Olha só, o meu Prolabore, quer dizer, o que eu tiro da minha empresa é X. Eu não preciso viver com muito, não. Tudo que vier vai para a empresa. Depois eu penso em aumentar o meu salário. Tá? Olha só o mindset. A crença de escassez. Vou repetir para você. Eu falei para o investidor. Veja, olha só, eu não preciso de muito para sobreviver. Então veja, eu limitei o meu teto e eu fiquei durante, isso é fato, tá, gente? Eu fiquei 5 anos com o mesmo salário. Por quê? A prioridade é a minha empresa. A prioridade é com que ela cresça. Mas eu esqueci o seguinte: se eu não estou me valorizando e reforçando os meus hábitos de produtividade, de resultados, crescendo, e o dinheiro permite que isso aconteça, mudando para um local melhor, guardando, investindo, vendo o dinheiro trabalhar para você, eu teria muito mais produtividade para fazer com que a minha empresa crescesse. E sabe o que aconteceu? Eu fiquei com o mesmo salário e a empresa mais ou menos oscilando com o mesmo faturamento. Olha só. Você consegue identificar isso em algum padrão seu? Você conhece alguém, amigo, empresário? Ou até mesmo uma pessoa que trabalha, que é funcionário, que trabalha no regime CLT? Você já percebeu um pouquinho isso? Eu quero ganhar 3 mil reais. E a pessoa estabelece isso para a vida. E ela vai ter reajustes com base em dissídio anual, com base em índices do governo. 6%, 7%. As pessoas fazem greve por conta de 6%. E aí? Você estabelece aquele patamar? Tem alguma coisa de errado com isso? Não. Se você saiu da miséria e você estabeleceu um padrão de um salário de 3 mil reais e você vai conseguir ganhar, ter, fazer o dinheiro trabalhar para você, doar, multiplicar aquele dinheiro e ter uma vida tranquila, não é questão de número. Estou falando que no meu caso, eu estabeleci um número e eu me limitei. Por que eu me limitei? Por conta da minha crença de escassez. Eu não preciso mais disso. E ao contrário, você precisa reforçar, você precisa crescer, você precisa... Porque é você que toca o negócio. Então, muitas vezes, muitos empresários vêm até mim e nós fazemos um processo longo de business coaching ou de consultoria e a gente identifica que eu quero crescer o meu negócio, triplicar o meu negócio. Mas ele precisa mudar o mindset dele. Ele precisa mudar a psicologia dele, porque a psicologia dele, aqui e aqui, não vai permitir que ele triplique. Ou se ele conseguir chegar perto, vai ser trocando saúde, bem-estar, respeito, amor, carinho da família. Ele vai fazer essa troca. E aí você fica naquela perseguição do sucesso financeiro sem nenhum pingo de realização pessoal, sem tempo para curtir a própria fortuna que você está adquirindo.